Olá, tudo bem? Estamos chegando com o programa Mundo do Futebol. A partir de agora, Atlético, Paraná, Coritiba. Coritiba, hein? Meteram a mão no Coritiba na partida contra o Internacional em Porto Alegre. Um pênalti inexistente. O Valdívia admitiu que pulou. Enfim, daqui a pouco a gente repercute isso aí. Vamos falar do Atlético. O Atlético ainda no G6 do Campeonato Brasileiro. No momento garantindo uma vaga para a Libertadores do ano que vem. E o Paraná agora garantido na Série B do ano que vem. Não chega ao acesso, também não cai. Esta é a sina do Paraná nos últimos anos. 5-3 para cima do CRB, num jogo emocionante, nervoso e que no finalzinho quase se complica. Tá certo? Daqui a pouco tem futebol amador, tem seleção brasileira. Fala aí, PC. Tudo bem, Crispim? Como é que você tá, meu velho? Tudo certinho? Valmir Gomes? Tudo bem. Tudo beleza, Valmir? Um abraço para vocês, para os nossos telespectadores. Agora a gente está chegando aí também com facilidade em todo o estado de Santa Catarina. Um abraço a todos que acompanham aqui o Mundo do Futebol na CWB TV e na CWB, né, TV.net. Como a nossa rodada começou na quarta e terminou no sábado com o Paraná, Crispim, o meu destaque vai para a organização e para o encerramento da Copa Edgar Felipe, a Taça FPF Sub-23, que terminou com o Operário como campeão. Uma festa bonita, a gente vai falar logo mais a respeito de tudo que aconteceu lá em Ponta Grossa, mas foi muito legal a participação das 7 equipes, a organização e quase 3 mil pessoas no Germano Krieger. Isso vale uma vaga para Série D do Campeonato Brasileiro, já tem calendário no ano que vem, o Operário, e tem mais. Já tem um grupo, um time formado para a disputa da Série B do Paranaense no ano que vem. Tudo bem? Fala aí, Valmir. Aí a bola é sua. A bola é minha? É. Então é o mundo do futebol. Falar em mundo do futebol, um abraço para o Gerson Baluta, né? Grande Gerson Baluta. Que o nome do programa Mundo do Futebol vem do nome da loja do Gerson Baluta, Mundo do Futebol. Seja como for, eu quero também me irmanar aos parabéns ao Operário, esse clube centenário da cidade de Ponta Grossa, que ganhou o título da Sub-23 e tem condição de disputar um campeonato nacional no ano que vem. E também mandar um abraço fraterno para todos aqueles que torcem para o Juventude. O Esporte Clube Juventude da cidade de Caxias do Sul, depois de muitos anos, voltou à Série B. O Juventude, para quem não sabe, já esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, já ganhou Copa do Brasil e depois se tornou um time sem série. Não estava nem na A, nem na B, nem na C, nem na D. E agora, há 3 anos para cá, num esforço extraordinário da sua direção, ele começou a galgar alguns degraus no Campeonato Nacional e chegou à Série B, depois de uma luta titânica, né, desse final de semana. Então, parabéns aos torcedores do Operário de Ponta Grossa e aos torcedores do Esporte Clube Juventude da bela Serra Gaúcha, a cidade de Caxias do Sul. Camisa essa aí, PC? Segura aqui um pouquinho, Valmir. Faz favor. Essa aqui é a bela camisa do Vila Fani Futebol Clube. É o Osmarzinho que vai mostrar aqui para nós aqui, ó. Essa, Chicora, essa já é oficial desse ano, que está usando aí na divisão especial de amadores. Daqui a pouco o Chicora vai falar a respeito do futebol amador. Mas essa camisa eu tive sábado lá no Vila Fani, bati um papo com o presidente Romário, com o Nego, que é o técnico, e eu ganhei de presente a camisa do Vila Fani para a gente dar de presente aqui para os telespectadores que participarem com a gente do programa de hoje. Então, como que vai funcionar, meu caro Dorival Crispim? Olha aí. Aí vai aparecer para vocês aí no gerador de caractere o meu WhatsApp, 99610285. Você, a partir de agora, passa um zap para nós aqui, passa um WhatsApp para nós dizendo o seu nome e a seguinte frase: eu quero a camisa do Vila Fani de presente. E a gente vai presentear um entre tantos, nós vamos escolher e presentear um entre tantos telespectadores que participarem com a gente aqui. Até o final do programa tá valendo. Então é 9961-0285, tá aí, ó, embaixo no teu gerador de caractere, é o WhatsApp aqui, você passa um WhatsApp dizendo assim: o nome, eu quero a camisa do Vila Fani. Se for de fora de Curitiba, coloca o 41 na frente, tá certo? Aí a gente vai dizer quem vai levar de presente essa belíssima camisa do Vila Fani. Muito obrigado lá ao presidente Romário e o Nego pela cortesia da camisa. Então, o pessoal
Agora manda, começa a participar e na segunda-feira que vem tu... Vamos ver o número de participações aqui no programa. Dependendo do número de participações, vou ver. E na semana que vem no programa eu digo quem foi o vencedor e vai levar a camisa de presente. Mas tem que participar agora, de agora até o final do programa. E esse jornal aí, PC? Esse jornal, Crispim, eu quero agradecer o pessoal do jornal do Capão Raso, né? Tito Ziglin, a rapaziada lá, o Júlio César. Dentro desse jornal tem uma matéria especial sobre o mundo do futebol. O nosso Marcelão já vai mostrar para vocês aí a foto dentro, muito bacana. Tá você com aquela camisa xadrez, olha lá, Crispim, você me imitando na camisa, aquela camisa xadrez ali ao lado do Valmir. Né, PC? E ali tem uma matéria muito bacana que o Jornal do Capão Raso fez a respeito do nosso programa, falando do dia que é apresentado, dos profissionais que aqui trabalham, que já é um sucesso em toda a grande Curitiba e que tem a direção da Sônia Martins, tem a direção de jornalismo da Andressa, da Andréia Spira, né? E de toda a turminha que trabalha com a gente aqui no mundo do futebol. Obrigado pela matéria, Jornal do Capão Raso, grande Tito Ziglin, Júlio César, muito obrigado pela força que estão nos dando aqui no mundo do futebol. Legal. Tem abraço aí, Valmir? Pois tem, eu tô com um papel aqui para não me esquecer. Uma colinha. Uma cola aqui. É o seguinte, todo mundo sabe que nós somos patrocinados pelo Cantinho do Eisben. E o pessoal do Cantinho do Eisben, parte do pessoal que trabalha no Cantinho do Eisben mora em Araucária. E nos dão o carinho da audiência toda segunda-feira. Então eu quero mandar um abraço à dona Vilce, a esposa do seu Egon, né, que nos assiste sempre também, que é o proprietário do Cantinho do Eisben, para Dani, para Maísa e para Marcela. A Maísa e a Marcela é que moram em Araucária e nos dão o carinho da audiência toda segunda-feira. Muito obrigado. Não só pela audiência, mas também pelo carinho que tem conosco sempre que vamos no Cantinho do Eisben. Então, um abraço para a dona Vilce, para a Dani, para a Maísa e para a Marcela. Muito bem, feitas as apresentações, vamos com o Paraná. Que jogo sábado à noite na Vila Capanema, hein? Muita gente até imaginava dificuldades já no início da partida. O Paraná abriu 4-0. Aí o primeiro gol no escanteio cobrado pelo Nadson, o Alisson fez de cabeça, 1-0 Paraná aos 29 minutos do primeiro tempo. Apareceu muito bem o Alisson. O Alisson, jogador revelado pelo Paraná, eu imaginava assim o Nadson jogando num grande centro do futebol brasileiro, chegou a ir para o Botafogo, mas depois caiu um pouquinho de produção, agora pelo jeito vai se afirmando. Não, ele não teve muitas oportunidades lá, mas ele é um grande zagueiro, bom jogador. Aí o segundo gol, marcado aos 44 do primeiro tempo, o Wellington Reis, pegando de primeira, aumentando o placar da Vila Capanema. Olha a comemoração do Roberto Fernandes, hein? Que é isso? É um moletom aquilo ali? É um moletom, tá com um moletom tom sobre tom, azul claro para azul escuro. Tom sobre tom, tom sobre tom sur tom. Gol bonito, hein? Gol bonito. O Wellington Reis. Gol bonito, gol bendito, como diria Alfredo Ribeiro, torcedor do Paraná Clube de 4 costados. Olha lá, aí o Roberto Fernandes. Só que o sofrimento novamente estava previsto para o finalzinho. Olha aí, ó. Mais um gol do Paraná ainda no primeiro tempo, 46. Jogada do Caranga para o Diego Tavares e o torcedor nem acreditava, né? 3-0 no primeiro tempo, era demais, Há né? muito tempo que o torcedor não via isso, né, Crispim? Exatamente. E ao natural, né, PC? Ao natural. Jogando bem. Fácil, né? Fácil, patrão do jogo. Segurando o time do CRB lá no campo de defesa, o CRB que nos últimos 7 jogos havia ganhado uma partida apenas, né? CRB que no primeiro turno sempre frequentou o G4, mas que no segundo turno caiu de produção de maneira impressionante. Aí o quarto gol do Paraná, marcado pelo Fernandes, batida forte, rasteira de fora da área. Ele pegou de primeiro e surpreendeu o goleiro. Ali não dava, né? Ali é difícil. O goleiro pensou em ir para a bola, ela já tinha passado. E a velocidade, uma pancada seca, né? Aí o Mazola Júnior, que no final disse que faltou comprometimento por parte de alguns jogadores do CRB. É que quando o time está na situação que está o CRB, até o próprio Paraná, né? De repente se desregula, né? Cria alguma dificuldade, o próprio time cria dificuldade para si mesmo, porque sai um pouco fora do eixo da normalidade das atuações e cria dificuldades. Aí, Valmir, PC, o jogo estava 4-0 para o Paraná,
o CRB teve um jogador expulso, ou seja, o Paraná, mesmo com um jogador a mais, acabou tomando 3 gols em apenas 8 minutos. O primeiro marcado pelo Zé Carlos. Cidadão que entrou no decorrer da partida. Esse Zé Carlos é aquele que já foi artilheiro pelo Criciúma, né? Criciúma, aquele mesmo. Ele não é titular porque ele não tem uma condição física que aguentar 90 minutos, mas ele tem empatia com o gol. Aí ele fez o primeiro. Já jogou no exterior, inclusive. Exatamente. Aí mais um gol do Zé Carlos, 39 do segundo tempo. O CRB fazia 4-2. Aí o torcedor começou a ficar arrepiado na arquibancada. Brincadeira, né? Vencendo por 4-0, PC. Sessão cochilo no time do Paraná Clube, né? Aí teve torcedor que disse assim, tá bom, então Ziquita 2 hoje na Vila Capanema. Ziquita vai fazer 4 gols em 15 minutos. Só que daqui a pouco os caras foram lá e fizeram o terceiro, através do Adalberto, o zagueirão. Aí eu vou te contar, né? Aí o jogo pegou fogo, 4-3, faltando alguns minutos. E olha, foram momentos de muita angústia por parte do time do Paraná e dos torcedores do Paraná. Olha aí, ó. Terceiro gol da equipe do CRB. Com todo o respeito e todo o que ele merece, tem crédito, mas o Marcão falhou nesse lance aí, Crispim. Também acho. O Marcão falhou, né? Também acho. Mas tem crédito e... Pediram uma falta nele. O próprio Roberto Fernandes disse que a falta aconteceu, mas eu não sei não, hein? Houve o choque. Ó, essa imagem aí eu acho que é melhor para analisar. Deu uma busanfada no Marcos ali, né? Bateu, chocou. A regra diz que o goleiro dentro da pequena área é intocável, né? Eu achei que, né, ali. Essa foi a reclamação do Roberto zagueirão, Fernandes. Ele deu um chega para lá no Marcos mesmo, né? Chega para lá do Marcos. Mas enfim, os caras fizeram 4-3 com um jogador a menos. E 5 de acréscimo. Aí, pra sorte do Paraná, teve um pênalti, né? No finalzinho. E aí, o Nadson cobrou, fez 5-3. Quem acompanhou apenas o resultado, imaginou assim, um jogo tranquilo, 5-3, né? 8 gols. Mas o negócio foi feio no finalzinho. Foi feio. E o torcedor ficou com medo. E ali, quando o CRB fez o terceiro gol, o Valmir falou da angústia, veio a cabeça, a mente dos jogadores do Paraná Clube, todo aquele peso de não vencer as 5 partidas e sofrer 5 derrotas consecutivas. E aí, uma coisa incrível, Valmir, jogadores do Paraná Clube não conseguiam segurar a bola nos pés. Pois mas não conseguiam recuperar a bola sem fazer falta e não conseguiam aí entra posse de bola. O emocional vai lá embaixo, né? Vai lá embaixo e o cara quer acertar e acaba errando mais que acertando. Um jogador a mais, né, Roberto? Pois é. Você já pensou? É tudo a favor e passa tudo a ser contra. Né? E essa é a dificuldade que o Paraná enfrentou nesses 8 minutos, você falou? 8 minutos, 3 gols. Olha, muita coisa. Eu acho que foram os piores 8 minutos do Paraná nesse campeonato nacional. Agora, de qualquer forma, Crispim, meus amigos aqui do mundo do futebol, Valmir, o Paraná teve mais sorte do que juízo, Crispim, porque ficou 5 rodadas sem vencer e os lá de baixo ninguém vencia. Bragantino da vida, São Raimundo, aquela turma lá de baixo, Sampaio Correia. A situação do Paraná hoje, ele já fugiu ou ainda não? O Paraná, com o resultado, se mantém na 15ª posição. São 9 pontos a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento. Então só depende dele. Não, já era. O Paraná não cai mais. Não cai mais, só que não sobe mais também. Esse é o problema, segundo os matemáticos que estudam futebol, o Paraná tem um risco ainda de 10%. Mas se vencer pelo menos mais 3 das 9 que restam, né? Eu acho que ele... Como os lá de baixo não estão pontuando, a impressão que dá é que esses que estão lá embaixo vão ficando mesmo para a terceira divisão. Mas é sempre bom você buscar que essa vitória, essa semana cheia de trabalhos, entre aspas, eu lembro, Crispim, que o Paraná teve 12 dias de folga e deu 4, 5 de férias para a turma e depois que foi começar a trabalhar e perdeu para a Luverdense. Exatamente. Então que essa semana seja boa para o Roberto Fernandes tirar o peso das costas da rapaziada e trabalhar. Uma coisa que eu não entendi, Valmir, antes do início da partida, Crispim, você estava lá, os jogadores estavam treinando finalizações a gol na hora do aquecimento? Não, mas é que o futebol brasileiro, ele passa pelos modernismos europeus. Aqueles, né? Cientistas, né? E nem tudo que é bom lá fora é bom aqui dentro, né? Então, fez parte do aquecimento. Chute a gol. Também chute a gol. Mas enfim, o Paraná volta a jogar pela Série B
no sábado, 4 da tarde, contra o Joinville em Santa Catarina. São vários desfalques, enfim. Olha. Mas eu acho o seguinte, PC e Valmir, o Paraná que comece já a pensar na próxima temporada. Quem fica, quem sai, até mesmo o nome do treinador. Será que o Roberto Fernandes vai permanecer? O contrato dele termina no final do campeonato. E aí, será que ele continua? Ou já era o momento, ou já seria o momento de efetivar o Ageu? Bom, agora tudo leva a crer que o Roberto Fernandes vai terminar o Campeonato Brasileiro, o Paraná sob o comando do Roberto Fernandes. Mas não sei se permanece para o ano que vem. Não, acho que Aí difícil. depois, pois é, aí depois vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Agora, se ele não ficar, o Ageu é um grande nome para começar a competição do ano que vem, do Campeonato Estadual. E que não aconteça o que vem acontecendo, né, nos últimos anos. O Paraná tem quantos times por temporada? É um eterno recomeço. E o Paraná agora, nesse ano, Crispim, ele teve mais um problema, né? Uma direção nova, que não tem ainda a experiência, né? Não tem a experiência de campeonatos. Atitudes equivocadas foram tomadas, né? Isso tudo faz parte do noviciado. Então eu tenho certeza que a diretoria, o ano que vem, não vai cometer os equívocos que cometeu esse ano, porque isso serviu de base para que eles, no ano que vem, se fortaleçam, contratem melhor e contratem menos, né? Porque não adianta encher a prateleira e depois não ter uma continuidade. E eu sempre prego o exemplo do Londrina, né? O Paraná, se fosse me dado a oportunidade de dar um conselho ao Paraná, eu diria o seguinte: contrate uma comissão técnica e mantenham essa comissão técnica. Vocês querem um exemplo maior que o do Londrina? Querem um exemplo maior do que o do Brasil de Pelotas? 2 times que subiram para a segunda divisão, mantiveram as mesmas comissões técnicas e estão fazendo um campeonato muito bom. Estão sempre mais próximo de subir do que de descer. Então, que sirva de exemplo isso. Muito bem. O Atlético de Goiás é o primeiro, o Vasco em segundo, o Náutico em terceiro, o Avaí em quarto, o Londrina em quinto, com 48 pontos, a mesma pontuação do Avaí. Pois é, aí o Náutico. Pois é. Aí tu pega o currículo do atual treinador do Náutico, o Givanildo, e tu vai ver que ele já botou o time na primeira divisão uma porção de vezes. Subiu com o América o ano passado. Pois é. E antes disso já tinha subido também com vários clubes, né? Então, esse Givanildo, o time que ele treina tem que tomar cuidado. O Náutico estava na parte intermediária da tabela e já está em terceiro ou quarto? Quarto, pois é. Então vamos ter que tomar cuidado com o Náutico daqui para frente, porque esse é um dos candidatos a subir. Se vai subir ou não, eu não sei. Mas que sob o comando do Givanildo ele já chegou no G4, chegou. Para quem chegou agora, PC, essa camisa aí. 99610285, camisa do Vila Fani Futebol Clube, lindona. Mostra aí, Osmarzinho, ó. Galera tá ligando. Galera tá mandando o zap aqui, o meu celular tá aqui do lado, aqui o pessoal tá mandando nome e a frase: eu quero a camisa do Vila Fani. Olha aí, ó, tá aqui. Depois tu sorteia um deles. Depois eu vou dar de presente, vou escolher um deles para dar de presente essa camisa aqui, ó. Não para, precisa ver que não... Tá aqui, o telefone tá aqui, não para, tá mandando um atrás do outro aqui, ó. Tá dando até interferência aqui no microfone aqui. É só participar, 9961-0285. Um dos telespectadores vai levar de presente. Eu queria fazer um agradecimento aqui à direção do Operário de Ponta Grossa, que presenteou a mim e ao PC com uma camisa no domingo passado, depois do jogo em que ele ganhou a Taça Sub-23, a Taça Edgar Felipe, e tem uma vaga garantida para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Eu fiquei muito contente porque eu vejo no Operário de Ponta Grossa um time que tem uma torcida maravilhosa, uma cidade extraordinária e que tem uma diretoria muito atuante. E a diretoria irmanada com a torcida faz os jogadores, todo mundo que o PC entrevistou ontem, lá, depois do jogo, quer continuar no Operário. É verdade, legal, né? É verdade. Então, isso eu quero agradecer à direção,
do Operário. Quero agradecer os torcedores do Operário pelo carinho que têm nos recebido sempre na cidade de Ponta Grossa. Bom, ainda falando da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina foi a São Januário, jogava bem, tomava a iniciativa, dominava o jogo e aí acabou tomando um gol contra, marcado pelo Germano. Na falta cobrada na área, Nenê na cobrança da falta. E aí a infelicidade do Germano, né? Tentou um corte de cabeça, mandou contra o próprio Patrimônio. O gol marcado bem no comecinho do jogo, olha só, o público em São Januário. Não, foi em... Cariacica, desculpa. Não, também foi lá em Manaus. Né? Na Arena Amazônia. Arena Amazônia. Deu com Cariacica na cabeça por conta do jogo do Vasco contra o Paraná. Isso. Esse é um daqueles jogos que foram negociados. Exatamente. Tá. Aliás, que coisa, hein? Mas enfim. Vamos falar um pouco disso depois? Esse jogo foi na Arena da Amazônia. Isso. Falta cobrada pelo Nenê e o Germano de cabeça fazendo 1-0 para o Vasco. Um resultado que o Londrina não merecia, vamos ver. É verdade, eu assisti o jogo e concordo plenamente com o Crispim. O Londrina, no mínimo, merecia empatar o jogo. Exatamente. E o segundo tempo do Londrina ainda foi melhor do que o primeiro, sabe? Eu ainda acho que o Londrina carece de 1 ou 2 jogadores de faro de gol. Exato. Não é nem que sejam bons jogadores, mas que tenham o faro do gol. Força ofensiva. Força ofensiva. Mas, mesmo assim, está ali. Está ali. Entre os primeiros colocados, exatamente. Londrina está na cola. E foi o jogo de número 200 do Cláudio Tencati no comando da equipe. Não, esse foi o 201. 201? O 200 ele ganhou do Goiás. Quem foi que ele ganhou no meio da semana? Foi Goiás? Foi Goiás. Então ele ganhou. 5 anos no comando. Ele tem 100 vitórias. 100 vitórias. Olha só. É mole o que é mais? Marca, hein? E uma curiosidade, né? No primeiro turno, o jogo no Estádio do Café, o gol do Vasco contra o Londrina, o cara chutou, a bola bateu no zagueiro e encobriu o goleiro. E agora no segundo turno, um gol contra também do Germano. Os 2 jogos contra o Vasco, gol contra. Muito bem. A respeito do jogo de Cariacica, eu até me confundi aí no mando de jogo do Vasco com a Londrina. Acontece que o Paraná acabou vendendo, né, esse mando de campo. O jogo contra o Vasco será em Cariacica. Aí tem torcedor do Paraná na bronca, porque Cariacica é reduto carioca. A torcida será toda do Vasco. Agora, menos mal ainda, porque o Paraná acabou vencendo o CRB, então não fica numa pressão tão grande assim. Mas já pensou o Paraná precisando de mais alguns pontinhos para se livrar do rebaixamento e jogando com a torcida totalmente contra lá em Cariacica? Olha, esses dias eu vi uma matéria, eu acho que foi do presidente do Atlético Mineiro, porque o América de Minas vendeu o jogo com o Palmeiras. Vendeu a bilheteria para jogar em Londrina. Olha, falar nisso, eu queria aqui alertar os londrinenses para que quando tiver jogo do Londrina também vão ao campo, porque o jogo do Palmeiras estava lotado o campo. E o jogo do Londrina normalmente não tem muitos torcedores. Não passa de 4 ou 5 mil pagantes. Então ajude, assim como ajudaram o Palmeiras, ajude o Londrina também, né? Vão ao estádio, que eu acho que é uma maneira de ajudar o time a subir a primeira divisão e a se manter como um dos líderes da competição. Mas o que me chamou a atenção na declaração do presidente do Atlético, uma coisa que eu concordo. Ele vai pedir para a CBF, ele vai entrar pelo departamento jurídico lá, para no regulamento do ano que vem, se não der para esse, para impedir essas trocas de mandos, essa venda de bilheteria. Porque eu acho isto uma coisa fora da realidade para todos os que participam. Porque tu tem que entender, o torcedor tem que entender o seguinte: se tu começa a vender o mando do jogo, tu acaba prejudicando alguns dos clubes que precisam do resultado, ou para se manter... Terceiros. Aí tu fere direito de terceiros. E ferindo o direito de terceiros, tem que ser proibido isso. E eu acho que ele vai conseguir. Ele já falou com o seu departamento jurídico e eles vão entrar com um pedido na CBF para impedir que se troque mande de jogo, que se venda. Quando eu estou dizendo vender, não é vender o resultado. Vende a bilheteria do jogo e vai jogar onde o empresário quiser, né? E ele quer que isso seja proibido. E eu concordo com ele, não sei a opinião de vocês, mas eu concordo. É complicado, porque fere direito de terceiros. Na parte de baixo e na parte de cima. Exato. Já pensou o interessado direto lá,
pelo acesso. É. Seria bem melhor para esse time se o Vasco jogasse aqui em Curitiba. Claro. A pressão teórica, né? É teórica essa pressão, mas existe, enfim. Agora, beneficia o Vasco, né? Mas isso, Crispim, dá para entender, foi uma forma, é um indício de que as coisas aqui não estão indo muito bem. Se tivesse bem aqui, o Dindim não vendia o mando de jogo, precisa daqueles valores para colocar alguma folha em dia, por isso que fizeram isso. Como é o caso do América, que já está rebaixado e quer fazer um caixa, por isso, ontem no Estádio do Café tinha mais de 28 mil torcedores torcendo para o Palmeiras. Aliás, Valmir, há quem diga que o Londrina é o 4º time da cidade, né? O primeiro é o Palmeiras, segundo é o Corinthians, terceiro é São Paulo, o quarto é o Londrina. Porque o torcedor vai no jogo do Corinthians, vai no jogo do Palmeiras, jogo do São Paulo, quando tem em Londrina, e não vai no jogo do Londrina. Isso eu não vou conseguir entender nunca. Tá? Isso é fruto do que aconteceu no passado com a colonização, né? O estado do Paraná, para quem não sabe, ele foi colonizado aqui no oeste e sudoeste pelos gaúchos e catarinenses. E lá no norte, por paulistas e mineiros, né? Então fica enraizado, tanto aqui no sudoeste. Se tiver um Grenal, eu me lembro uma vez que nós fomos a Cascavel, Crispim, fazer um jogo do Curitiba com o Internacional. Um jogo desses amistosos. Eu acho que tinha uma festividade lá, alguma coisa, e o povo lá, alguém lá fez patrocinou esse jogo. Eu acho que foi o TV Tarobá. TV Tarobá. Então foi ela que patrocinou. E nós fomos lá cobrir o jogo. O estádio tinha umas 20 mil pessoas, todos torcendo para o Internacional, que era a colônia gaúcha daquela região. É bem assim mesmo. Então, esse estado aqui eu sei que é atípico. Até dizem que o campeonato paranaense é Ponta Grossa, Irati, Paranaguá e Curitiba. Né? Guarapuava para cá. Porque o resto começa, bem como tu falou, começa a torcer ou para um time ou para outro, né? Verdade. Em Francisco Beltrão, se o Grêmio ou o Internacional for lá, tem mais torcida do Grêmio do Internacional que um time nosso. Tem carreata. Tem carreata depois exatamente. do jogo. Isso é fruto da colonização do Estado. Vai demorar um pouco ainda, mas eu acho que um dia nós vamos chegar lá que o Estado do Paraná vai ter o maior número de torcedores de clubes do Paraná. E o Londrina dá o primeiro passo. O Londrina que em 77, faz tempo, hein? Em 77 o Londrina foi o terceiro colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. O estádio lotava de torcedores torcendo pelo Tubarão. Quem sabe agora, né? O primeiro passo para essa retomada aí, né? Exatamente. Porque com conquistas, com o time disputando séries importantes do futebol brasileiro, com certeza a garotada, principalmente, né, vai pegar gosto agora para torcer pelo time da cidade. Marco Aurélio Chicora, para falar do futebol amador, quais os destaques do final de semana aí, Chicora? Tudo bem? Beleza, Crispo, um abraço para você, a todos os nossos telespectadores. Futebol amador, teve aí a definição dos 8 classificados da Série A. A rodada já está aí na tela. Santa Quitéria 6, Reno Vicente 0, né? O Reno Vicente já rebaixado. Operário Pilarzinho, Capão Raso 1-1. No clássico dos italianos, Iguaçu 2, Trieste 0. Destaque para o Hideu, o japonês voador, que foi aí o destaque da partida. Imperial 1, Nova Orleans 3, Vila Fani 3, Novo Mundo 2. E o Nacional também rebaixado, perdeu para o Uberlândia por 3-0. E aí o Nacional ganhou algum jogo? Não ganhou um jogo sequer, empatou apenas uma partida dentro da competição. Aí os classificados para a próxima etapa: Santa Quitéria líder 26 pontos, Novo Mundo 25, Iguaçu terceiro com 20, Capão Raso 19, aí o quarto colocado. Os 4 têm a vantagem do segundo mando de jogo em casa. Depois Vila Fani 17, Uberlândia 16, Nova Orleans também 16 pontos e o Operário Pilarzinho com 15 pontos ganhos. Na sequência, a gente tem aí os confrontos da próxima fase, quartas de final. Lembrando que esse é o primeiro jogo, né? Operário Pilarzinho, Santa Quitéria, Nova Orleans e Novo Mundo, Uberlândia e Iguaçu, Vila Fani e Capão Raso. Aliás, Nova Orleans e Novo Mundo será o jogo com transmissão da Capital Sul FM no próximo sábado a partir das 3 da tarde. Passando agora para a Série B, os resultados da 12ª rodada: Sergipe União AU 4-4. Mais uma vez lamentável a gente dizer que
Nesse jogo, ameaçaram novamente o árbitro, os jogadores do Sergipe. É brincadeira, hein? Bairro Alto 2, Grêmio Ipiranga 1, Bangu 3, Diamante 0, Vila Sandra 3, Chabureia 2, Fortaleza 6, Olímpico 0, Vasco da Gama 3, São Brás 1 e o Palmeirinha perdeu para o Vila Auer por 3-2. Os 8 primeiros colocados aí da Série B são os seguintes. O líder é o Vila Auer, né? Faz uma campanha muito bonita, 28 pontos, depois Vila Sandra 26, Bangu e Bairro Alto 23, Palmeirinha 22, Santíssima Trindade 22, Fortaleza 16 e o Grêmio Ipiranga é o 8º com 14 pontos. Destaque para o Fortaleza que está crescendo na competição, Paulo César. Destaques. Eu quero destacar aqui, Chico, a estreia do Léo Gago no Iguaçu. O Léo Gago. O Léo Gago estreou no Iguaçu domingo, contratação do Jadir 7. E parabenizar o Jadir, né, que trouxe o Léo Gago para o futebol amador, qualificando mais ainda. Já tem Luizinho Neto, Marcelo Tamandaré, o Juninho, que é um grande treinador, a Leida Silva Júnior. Qualquer hora precisa vir aqui no programa, viu, Juninho? E o belo gramado. Ficou fechado o estádio um tempo. Parece grama do estádio Couto Pereira, a grama que tem lá no estádio Egídio Petrobelli. Coisa de cinema. E o público também, né? Grande público no sábado lá que compareceu. Falando agora da próxima rodada da Série B, no próximo sábado, Sergipe, Palmeirinha, União Aú e Bairro Alto, Olímpico e Santíssima Trindade, Chaburé e Vasco da Gama, Vila Auer e Bangu, São Brás e Fortaleza, Diamante e Vila Sandra, Crispa. Tá legal. Só mais um detalhezinho, o campeonato da AP tem a final do cinquentinha, né? Nós vamos ter a final entre Flamengo e Botafogo, clássico carioca. O Botafogo eliminou os Zezitos no sábado com uma goleada por 4-0 e o Flamengo empatou com o Capão Raso por 2-2 lá no Monte Ibérico. O Flamengo é o time do Cuca, técnico do Palmeiras. O Cuca joga no Flamengo, o Paulo Tomás de Aquino, toda aquela turminha lá de Santa Felicidade jogam no Flamengo. E o Capão Raso, depois daquela hegemonia de quantos anos aí? Vários anos, desde o início da competição. Fica fora de uma final do campeonato da Associação Paranaense do Esporte na categoria cinquentinha. Qual é o jogo que a tua rádio vai fazer? Sábado estaremos transmitindo Nova Orleans e Novo Mundo direto do José Drula Sobrinho a partir das 3h na Capital Sul FM. E um detalhe, hein? Eu já ouvi gente falando sábado, vamos pegar o Pilarzinho. Vamos passar. Jogar com o Pilarzinho no Bortologava é um pipinaço. É complicado. Agora, Crispim, Paulo César e Valmir, o regulamento que eles aprovaram é um absurdo. Nesta fase agora, os 4 primeiros não têm vantagem alguma, somente do segundo mando em casa. Então, por exemplo, se o Operário Pilarzinho venceu o Santa Quitéria por 1-0, Quitéria tem que vencer a segunda partida e definir nos pênaltis. É uma aberração esse regulamento que os dirigentes do futebol amador aprovaram. Então tá bom. PC, aproveitando o bloco aí do futebol amador. Camisa do Vila Fani Futebol Clube, lá onde eu fui campeão em 1988. Tem uma foto do PC, ele estava magrinho, viu? 1988 eu fui campeão no Vila Fani. Esta é a camisa do Vila Fani. Nós vamos presentear um telespectador do mundo do futebol. Tem que passar um WhatsApp aqui. Tá aí na tua telinha embaixo. 99610285. O nome e dizendo a seguinte frase: eu quero a camisa do Vila Fani, o campeão amador de 1988. Tá bom? Então, e a gente vai presentear um telespectador com a camisa. Intervalo, na sequência, destaque para a dupla Atletiba e Seleção Brasileira, que joga na terça-feira. A gente volta já, fique ligado. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. Legal, a gente volta com o programa Mundo do Futebol agora para falar do Coritiba. O Coritiba que vem de derrota, 1-0 diante do Internacional em Porto Alegre. E aí é o seguinte, Valmir, o jogo foi na quinta. Na
Terça-feira, Sim. foi terça, né? Treino fechado, clima de mistério. Após o jogo contra o América, o Carpegiani já disse que não anteciparia a escalação. Então a gente foi lá pro CT. Aí gravamos as entrevistas. No que foi começar o treinamento, fomos educadamente convidados a deixar o CT. Se retirar. Clima de mistério total, mas aquela coisa fechada. 20 minutos depois, eu chegando na rádio, preparando o material e dizendo para os companheiros, olha, clima de Rádio mistério. Transamérica. Transamérica. Falei, ó, não tem escalação, o time é só minutos antes da partida, o Carpegiani fechou o treino. Aí o nosso Guilherme de Paula disse assim, não, mas o time já está escalado. Eu falei, mas como está escalado o time? Não, já saiu inclusive no Twitter oficial do clube. Olha só. Mas como assim? Não estou entendendo nada. Aí o time tinha Dodô na lateral direita, tinha o Juan Na lateral esquerda? O Juan na lateral esquerda, tinha Ortega no ataque. O time jogaria com 3 volantes, o João Paulo, o Amaral e o Edinho. Apenas o Rafael Veiga na armação. Eu pensei assim, o Carpegiani enlouqueceu de vez. Tá de migué. Enlouqueceu de vez. Como é que se divulga a escalação no Twitter oficial em meio a um treino fechado? Aí tudo bem. Quinta-feira, dia do jogo. Viajamos todos para Porto Alegre, o Globo.com, todos os sites importantes aí do Brasil dando essa escalação. Essa escalação. O pessoal do Rio Grande do Sul repercutindo essa escalação, com 3 volantes no setor de meio campo, com o Dodô, teoricamente, para jogar na velocidade para cima do Ceará. Aí tudo bem. Por sorte, na quinta pela manhã, tô chegando no hotel, quem está lá? Carpegiani. Aí o Carpegiani assinando uma camisa do tempo que ele jogava ainda, dando um autógrafo, tirando foto. Eu falei, puxa vida, não pode entrevistar. Né? Assessoria, tem toda aquela regra. Falei, mas não dá, né? Aí cheguei no menino, falei, e aí, que beleza, você veio pegar um autógrafo com o Carpegiani. E aí, Carpegiani, que legal esse reconhecimento, né? E tal, e vai. Mas aproveitando, Carpegiani, você crava esse time que você pediu para divulgar nas redes sociais do Curitiba, ele deu risada. Ele falou, não, você tá louco. Isso foi um despiste. Um despiste? Eu jamais jogaria com 3 volantes com o Internacional nessa situação. Eu vou para cima. Eu quero tomar a iniciativa. Aí já me confirmou na hora. Não, continua o Benítez na lateral direita, o Barreiro com o Lucas Claro, Claro voltando à condição de titular da zaga. Na lateral esquerda, o Juninho, o Juan voltando para o setor de meio campo, os 3 atacantes, né, o Vinícius, o Leandro e o Iago Dias, enfim. Aí falei, loucura total. Né? E a imprensa do Rio Grande do Sul, minutos antes da partida, repercutindo aquela informação inicial. Aí eu falei, ei, já mudou tudo. Acabou. O já mudou tudo. Já era. Só espero que ele não mude agora, de novo, daqui para né? frente. Mas enfim, o Curitiba realmente tomou a iniciativa, né? Teve chances inclusive para marcar, mais especificamente naquela cabeçada do Iago Dias, né? Que o goleiro do Inter fez uma grande defesa. Beleza de defesa. Enfim, o pênalti realmente foi mal cobrado, o Juan admitiu isso aí, mas o Curitiba, a exemplo do Londrina contra o Vasco, merecia pelo menos um empate, né, Palmeiras? É verdade. Bom, primeiro, essa coisa de despiste, isso é bem coisa de gaúcho. Eu sei porque eu sou lá do Sul e conheço isso. Uma barbaridade. Não, mas, Valmir, mas tudo bem. É um despiste, só que no outro dia ele já confirma que não é nada daquilo. Exato. Ele queria que chegasse em Porto Alegre um time. E chegou, né? Exatamente. Bom, então isso é coisa bem do Sul e bem do Carpegiani e tal. Tá bom. Aí, em relação ao jogo, eu tenho que tirar o chapéu. Há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, nesta cidade, e nós estamos falando da cidade de Curitiba, né, que nós não tínhamos 2 treinadores com a capacidade, a dupla Atletiba não tinha 2 treinadores com a capacidade que tem. Eu posso discordar de alguma coisa que o Paulo Autuori faz. Eu posso discordar de alguma coisa que o Carpegiani faz, mas eu tenho que concordar que na grande maioria das atitudes eles beneficiam as suas equipes. O Carpegiani ele conseguiu dar uma personalidade
a um time que nem é tão bom tecnicamente. Ele deu ousadia a esse time. Pois é, ele conseguiu botar na cabeça dos jogadores que eles podem fazer mais do que vinham fazendo. Exatamente. Tá? Ele conseguiu recuperar alguns jogadores que estavam praticamente rifados, inclusive pela torcida. Então, isso tudo é trabalho do Carpegiani. E também, pelo outro lado, o trabalho do Paulo Autuori. Então, a derrota, ela entristeceu muito a torcida pela maneira como ela foi feita, né? Porque o Curitiba, em 5 minutos, podia ter ganho o jogo, né? E nos últimos 5 minutos aconteceu de tudo. Um pênalti a favor do Curitiba, que o Juan não converteu em gol. Não vamos tirar o mérito do goleiro, mas também o Juan bate muito melhor do que bateu naquela ocasião. E acontece, ele que é um grande jogador. E acontece, o Messi perdeu o pênalti no final da Copa América. Mas todo mundo perde. Todo mundo perdeu, Sócrates perdeu, enfim. Eu até acho o seguinte, tem uma coisa da escola gaúcha de treinar pênalti todo o treinamento. E às vezes não é nem o melhor, é o que bate mais forte, que vai para bater o pênalti. Ou é o que está com a cabeça melhor no momento. Mas seja como for, aí eu acho que o Curitiba foi prejudicado pela arbitragem. Concordo plenamente contigo. Não houve a penalidade máxima contra o Curitiba, em absoluto. Já vi esse lance 8.000 vezes. Não houve a penalidade. O árbitro, para compensar um pênalti que foi verdadeiro, ele deu o que não foi. E como bem lembrou o Crispim no início do programa, o próprio jogador, o Valdívia, admitiu que se jogou. Complicado, né, PC? Complicado, né? Eu acho que até o final dessa competição do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Paulo César Carpegiani tirando leite de pedra, fazendo coisas incríveis no time do Curitiba, resgatando, recuperando os jogadores pro elenco, vai ser sofrível, Crispim, não vai ser fácil. É complicado. Esse jogo, por exemplo, agora contra o Figueirense, a gente costuma dizer que é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 200 pontos. Você já perdeu uma partida para um adversário que luta para sair dali, que é o Internacional. Não pode, de maneira alguma, perder pontos para o Figueirense. E o Figueirense é mais desesperado ainda, porque já perdeu para o Botafogo já perdeu para o Botafogo, né? E não jogou bem. Eu vi o jogo bem. Né? Então, o Curitiba tem condições, mas tem que cuidar para a ansiedade não atrapalhar, né? Tem que cuidar, acima de tudo, para que o ombro não fique pesado, porque a cada rodada que você perde para um adversário direto que foge do rebaixamento, isso complica. E aí o Carpegiani tem que se virar nos 30 para poder melhorar a condição da sua equipe. O Carpegiani está montando no Curitiba um time pragmático. Ele está tentando extrair dos jogadores aquilo que eles têm de melhor. Volta o Casim, que cumpriu suspensão contra o Internacional, e logo após o jogo lá em Porto Alegre, o Carpegiani já deixou muito claro que não vai fazer grandes mudanças, confirmou a volta do Casim. Agora, com o Casim voltando, fica a dúvida, né? Quem sai? Sai o Vinícius? Sai o Iago Dias? Quem sai? Eu acho que pelo que quem foi o mais centralizado lá, me lembro, foi o Vinícius, né? Eu acho, né? Eu acho que saiu o mais centralizado, né? Porque... E que não foi tão bem assim também, né? Pois é. Eu acho que por eliminação sai o Vinícius. Eu acho que saiu o Vinícius. Pelo rendimento no último jogo. E aí o time continua com 3 atacantes, com apenas um volante de marcação, ou seja, ousadia, né? Tem o João Paulo, aí tem o Juan e tem o Rafael Veiga, aí os 3 atacantes. Olha, eu vou falar de 2 jogadores sob o comando do Paulo César Carpegiani. O João Paulo, eu vou dizer uma coisa aqui que não é ofensivo, mas que se usa no futebol, a linguagem do futebol. O João Paulo, para mim, era muito peladeiro. Sabe por quê? Estava na ponta direita, estava na ponta esquerda, estava de lateral e não estava no meio. No lugar que ele tinha que estar. Agora, sob o comando do Carpegiani, ele está mais centralizado, cresceu de produção. Isso é a visão do treinador. Quer dizer, e ele passou a despender menos energia para mostrar mais qualidade para o time, tanto taticamente como individualmente. Então, olha a vantagem de ter um treinador experiente e que faz uma leitura dos seus jogadores de posicionamento, né? Então, essa desse garoto, do João Paulo, achei um trabalho do Carpegiani muito boa. E os 2 jogadores que vieram do Palmeiras sob o comando do Gilson Kleina, é o Vinícius e o Leandro. Eles estavam rifados pela torcida.
E ele está conseguindo... Principalmente o Leandro, né? O Leandro então nem se fala. Então, e ele está conseguindo recuperar eles, a autoestima deles, a maneira deles atuar, que até a torcida já está aceitando. Exatamente. Pela maneira como eles estão jogando. Bom, então, por isso, os elogios ao Paulo Sérgio no início, do Paulo Carpegiani no início. Neste momento, PC, Valmir, está acontecendo uma grande festa no restaurante Madalosso, em Santa Felicidade. É a comemoração dos 107 anos de fundação do Curitiba. O aniversário será na quarta-feira, no dia da partida contra o Figueirense, mas aquele jantar já tradicional está acontecendo neste momento. Com as presenças de jogadores atuais, ex-atletas, né? Atletas históricos, dirigentes, presença do torcedor. Também está sendo lançada a nova camisa do Curitiba, da Adidas. Enfim, é uma semana importante, uma semana de comemoração, de jogos importantes também para a sequência do Curitiba nessa temporada de 2016. Enfim, parabéns ao Curitiba, né? 107 anos não é ontem não, né? E de muitas glórias e muitas conquistas, como disse o Valmir Gomes ontem em nossa transmissão lá na TV Educativa, o maior papa-títulos do futebol paranaense, né? É verdade, 37 títulos estaduais. Olha aí. E eu vou mandar um abraço para o João Jacomel, ex-presidente do Curitiba, que faz aniversário no dia do aniversário do Curitiba. Que legal. Então, Jacó, um abraço, muita saúde para ti e para toda a tua família. Então agora uma sequência de 4 partidas aqui em Curitiba. O Figueirense no feriado, na próxima quarta-feira. Depois, no final de semana, o Clássico Atletiba marcado para Vila Capanema. Depois tem o Atlético Nacional, quarta-feira da outra semana, pela Copa Sul-Americana. No dia 19 de outubro tem o Fluminense. Todos os jogos em Curitiba? Todos os jogos em Curitiba. Olha só. Então agora é a hora da recuperação do Curitiba na tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Curitiba, que é o 13º colocado, 36 pontos, aí o bicho pega ainda, porque são apenas 3 pontinhos do Internacional, né, que abre a zona do rebaixamento. Pontos. Diferente do Paraná Clube na Série B, que está 9 pontos. Então é complicado. É uma rodada só. O Curitiba tem que repensar em suas decisões também para a próxima temporada. O que é essa camisa do PC? Essa camisa eu vou dar de presente para o telespectador do mundo do futebol que participar conosco aqui, colocando o seu nome e dizendo: eu quero a camisa do Vila Fani Futebol Clube. Mande o WhatsApp, tá aí na tua telinha, 99610285. Até o final do programa você pode mandar. Você pode mandar o seu nome, quiser mandar um recadinho pro Crispim, se quiser mandar um recado pro Valmir. Se não tiver nada para falar, desça a lenha nos Marzinho, nosso cinegrafista. Pode falar mal dos Marzinho, não tem problema não. Mas diga: eu quero a camisa do Vila Fani. Seu nome e o WhatsApp, 99610285. Eu vou dar de presente para um telespectador. E o Crispim vai para Medellín, na Colômbia, torcida brasileira. Estaremos lá, o jogo de volta, né? Em Curitiba pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Pensou o Crispim em terra Medellín? De Pablo Escobar. Com esse pisante dele aqui, com esse pedal importado e aquele chapéu. Esse sapato vai para Medellín. Esse sapato não fala português, torcida brasileira. E aquele chapéu que ele trouxe do Panamá, já pensou ele em Medellín com um chapéu? A volta é pelo Panamá, acho que eu vou pegar um Panamá daqueles. Um autêntico. Um autêntico. Lá tem uma zona franca, é bom de comprar, é bom de comprar. Panamá, né? Eu já tive lá. Vamos lá, com o Atlético, na última quarta-feira, 3-1 para cima da Chapecoense, do técnico Caio Júnior. Dentro de casa, a campanha do Atlético é impressionante, hein, Valmir? É verdade. Tem para ninguém dentro de casa. Não, ali e saiu perdendo, né? E teve uma recuperação. E o último gol, então, o telespectador vai ver aí, se não teve a oportunidade de ver ainda, o Rosseto, né? O garoto, tá pedindo passagem. Né? Então, mais um que está surgindo nessa fornada nova do Atlético, em bons valores, né? O Atlético, ele tem um trabalho nas categorias de base extraordinário, né? E o fruto disso é que muitos... Quando menos se espera, surge um jogador de qualidade para servir o time de cima. E outro dia o Mário Henrique me mandou, o Mário Henrique, o Menegoff, o nosso querido ex-colega, né, que presta serviço ao Atlético, como olheiro do Atlético, me mandou uma mensagem dizendo que estava, acho que em Tocantins, não sei, estava num estado desses bem distante aí, vendo jogadores para o Atlético. O Atlético não para, né? Ele está sempre... Esta direção do Atlético, ela
ela tem essa persistência em buscar jogadores de qualidade em qualquer canto desse país. E os frutos estão aí. O Atlético, no momento, é o 6º colocado, está no G6, 45 pontos, pega o Grêmio quinta-feira em Porto Alegre, o Grêmio que está na 7ª posição com 2 pontos a menos que o Furacão. É um confronto direto também. Duas questões, Crispim. Primeiro, claro que se o Paulo Autuori tivesse essa resposta, ele teria descoberto a pólvora e o time não estaria tão mal das pernas jogando fora dos seus domínios. Mas o que acontece? Por que é que o Atlético não consegue taticamente desenvolver o grande futebol que tem na arena fora de casa? Eu sei que o gramado artificial faz uma pequena diferença em relação aos adversários. Eu já discordo de ti, eu acho que faz uma grande diferença. Vou concordar contigo, faz uma grande diferença. Mas além disso, o Atlético quando vai jogar fora de casa, ele não deve treinar no gramado sintético, ele treina na grama natural. Então ele tem essa adaptação também. Agora, como é que não consegue render a contento aquilo que rende dentro de casa? Tem que tentar achar esse ponto de equilíbrio. Eu sei que se o Paulo Autuori tivesse achado esse ponto de equilíbrio, ele teria descoberto a pólvora e o Atlético era campeão do Brasil. Será que dá tempo ainda, nessas rodadas que faltam, de dar uma reagida fora de casa? Né? Olha o menino aí, hein? Matheus Rossetto? Ó, e de primeira, né? De prima. Tem ajeitada, não. Peito de pé. Isso, olha... Um gol desse faz o guri nem dormir de noite. Já viu 10 vezes o gol. Que golaço. E a outra colocação, Crispim, Valmir, meus amigos do mundo do futebol, o Atlético não pode se acomodar agora que abriram 6 vagas e pode virar até 7 para a Libertadores da América. Ou até 8, né? Ou até 8, que da mesma maneira que abriu, a CBF pode alterar tudo, a Sul-Americana também, e voltar a ser 4. Então, ele tem que focar... Não, acho que não. Ele tem que focar o 4º lugar, o 3º lugar. Não pode se contentar com o 6º. Faça de conta que não tem G6. Faz de conta que não tem G6. Busque o 4º, que daí se pega a vaga. Agora, se acomodar com esse 6º lugar, a vaga vai pro brejo. Fica em 8º. Uma coisa, Crispim, eu sei que tu gosta de polêmica, né? O Crispim gosta de uma polêmica. O que ele vê pelo em ovo. Então, pega a bola aqui um pouquinho, Crispim. Crispim, ainda há pouco eu usei o espaço aqui para elogiar os 2 treinadores, né? O Carpegiani e o Paulo Autuori, dizendo que há muito tempo nós não tínhamos, a dupla Atletiba não tinha 2 treinadores com tanta capacidade como esses 2. Agora eu vou me permitir fazer uma observação, não é nem uma crítica, uma observação. Eu acho que o Paulo Autuori falou demais em relação a o que aconteceu neste jogo, a atitude da torcida. Protestos da torcida. Eu acho que aí não cabe ao treinador, sabe? Fazer uma análise da torcida ou fazer uma defesa da direção, publicamente, eu acho que não cabe a ele. Eu acho que a torcida respeita muito o Paulo Autuori, mas tem divergências entre a direção e a torcida que o Paulo Autuori não tem nada a ver com isso, que o time não tem nada a ver com isso. O que ele poderia era exortar a torcida a ajudar o time. Porque o que faz o Atlético ser diferente dentro da arena? A grama sintética e a torcida. E penso que é pouco, é muita coisa. Aliado a isto, ao comportamento que o Atlético tem pelo comando do Paulo Autuori. Mas eu acho que treinador fazer análise do que está acontecendo dentro do clube, eu acho que aí já extrapola. E o termo que ele usou, Valmir, é muito pesado. Ele chamou a torcida do Atlético de oportunistas em determinados momentos. Mas a torcida é paixão, né? O torcedor tem todo o direito de criticar. Se está perdendo, vai, aí se está ganhando, aplaude. Isso aí não é aqui, é no mundo. É no mundo. Porque o torcedor é igual em todo mundo. É coração, é amor. Então eu acho que o Paulo Autuori, que eu tenho um respeito e um carinho muito grande por ele tem que se ater ao trabalho dele, sabe? Porque os problemas, a gente sabe, nós 3 aqui sabemos os problemas que existem entre as torcidas organizadas e o Atlético, a direção do Atlético. A gente sabe. E não vai estar aqui remoendo isso a toda hora. Tem um outro atenuante, um outro detalhe. Vocês têm alguma dúvida
que a resposta do Paulo Autori em relação ao comportamento da torcida, o chefe chegou, pegou o papel e falou, vai lá e fala isso? Quem que é o chefe? Quem que é o chefe? Quem que manda? Não, mas eu acho que o Paulo Autori não se presta para isso. Eu acho que não. Eu acho que não se presta para isso. Rezou a partilha do homem, Valmir. Eu acho que ele tomou uma atitude... Cumpriu a risca o que o homem mandou. Chamou para si uma bronca que não é dele. Que não é dele. Pois é, mas isso é que eu estou dizendo. Mas eu acho que não a mando do Petralha. Não, eu acho que ele tomou a atitude até querendo ser um pouco maior que treinador, mas não por causa de ser mandado. Eu discordo de você. O Autori não é um homem para ser mandado. Para mim, naquele momento, ele rezou a cartilha da diretoria. Rezou, o homem bateu o martelo, ele, a bênção, pai. Quinta-feira tem jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Rapidinho, seleção brasileira, vocês gostaram da seleção brasileira? Gostei, foi o melhor. É uma opinião minha, eu não sei se o PC também gostou. Gostei, apesar de eu não concordar que a Bolívia seja a 8ª maravilha do mundo, mas eu gostei do comportamento da seleção. E o Neymar? Tá jogando bem o Neymar? Esse abafa, olha o abafa. O abafa ganha a bola, ganha ali na força, na dividida. Eu achei o comportamento da seleção, sabe, diferente do que a gente estava vendo nos últimos anos. Um comportamento de comprometimento com a vitória. Aparecendo pro jogo. E gostei demais da entrevista do Tite quando ele disse assim: no meu time não tem olhar para um lado e passar a bola para o outro lado, como frescura, quem diz, né? Frescura, menosprezar o adversário e tal. Não é isso que ele quer. E tem o exemplo da Alemanha, que está vivo na nossa memória. A Alemanha ganhou de 7 do Brasil, dentro da casa do Brasil, e não fez uma firula. E quando o Neymar começou a querer fazer firula, o Tite cobrou dele, sabe? E o Neymar, para mim, fez a melhor partida dele na seleção brasileira. Comprometido, né, Valmir? Claro, exatamente. Tem aquela palhaçada que às vezes querendo briga, forçando mudou da água para o vinho. E essa mudança no futebol brasileiro, não sei se vocês concordam, começou a acontecer na segunda parte das Olimpíadas. Né? O início foi muito ruim, aí houve aquele comprometimento, o grupo se fechou e de lá para cá é uma outra seleção, é um outro perfil, né? É um outro perfil. Muito bem lembrado. Contrariando os cientistas, os especialistas, os teóricos que diziam não, o futebol brasileiro não tem mais qualidade, não tem mais craque, não tem esquema tático, não tem isso, não tem aquilo. Tá aí o resultado. Teve gente que disse assim, não, olha, para o Brasil voltar a ser campeão em nível internacional vai demorar muito. Nosso futebol está muito atrasado em relação ao europeu. Tá aí, cara. Com organização e seriedade, as coisas acontecem. Comando. Né? Aí vai exigir futebol com o Dunga, com todo respeito, né? Não tem como. Não, o Dunga até pode ter comando, mas não tem o conhecimento e a experiência que tem o Tite. Não tem. Né? Ele não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio para lidar com o contraditório. Claro. Esse é o problema. Que clube que o Dunga treinador, entre as virtudes, tem essa que o Crispim ressalta aí, que é importante. O treinador, ele é muito elogiado e é muito criticado, então ele tem que ter esse equilíbrio para saber quando a crítica é boa. A crítica, às vezes, alerta ele, ajuda ele, né? Então, isso o Tite tem, já passou por isto, já ganhou competição, já perdeu competição, já ficou desempregado, já teve propostas. Isso tudo cria uma base no cara extraordinária, né? Então, eu vejo por mim, eu dou meu exemplo. Eu, na dificuldade, eu cresço, sabe? Porque tu tem que arrumar coisas para crescer. A dificuldade ensina, né? Ensina. Então... esse é o fato do novo comando da seleção, está indo muito bem. Terça-feira tem a Venezuela e a possibilidade, inclusive, do Brasil assumir a ponta da tabela, torcendo por um tropeço do Uruguai. Tá certo? Estamos chegando ao final do programa, então na próxima semana toda a repercussão do Clássico Atletiba, do jogo do Paraná contra o Joinville, também vamos repercutir o resultado da seleção brasileira. PC, segunda você conta? Segunda-feira a gente vai escolher aqui entre os vários participantes um que vai levar de presente a camisa do Vila Fani. Segunda-feira que vem você vai saber quem foi o
o telespectador presenteado com a camisa do Vila Tem Freitas. um tempinho pro pessoal ligar ainda, não? Até dá para ligar agora. Um chorinho? Um chorinho. Dá um chorinho, mandar o zap. Não adianta ligar que ninguém vai atender. 9961-0285, pode continuar mandando o zap aí. Legal, tá bom? valeu, PC. Até a próxima semana. Tchau, A gente se vê, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Tamo junto aí. Valeu, um abraço. Até. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155.